pessoal. Vamos começar então finalmente. Hoje a gente vai falar sobre gestão de serviço, um pouquinho sobre gestão de serviços com GLPI. Então, a gente vai ver que muito do que a gente já vem falando em todos os webinars, já estamos no 6º webinar, se eu não me engano, e tudo que a gente vem falando é em torno de gestão de serviço, então acaba não sobrando muita coisa. E o que a gente poderia falar hoje, por exemplo, já debruçando em assuntos mais específicos, a gente ainda tem alguns webinars aí webinários que meu amigo Arthur me ensinou hoje, que a gente ainda tem que desenvolver e apresentar para vocês. Então a gente vai simplesmente comentar, né, onde que o GLPI apoia, funciona e tal, como é que é, mas não vamos entrar em detalhe porque são assuntos de próximos temas que a gente vai abordar e vai acabar ficando extenso isso aqui demais ou vai ter conteúdo de menos no outro. Fica muito repetitivo, então vamos embora. Pessoal, o Júlio reclamou que o áudio está falhando para ele. Tá legal aí, né, Alcides? Beleza, então, vamos seguir. O áudio aqui tá normal, sem travamento. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Qualquer coisa, por favor, gritem. Vamos lá, já mostramos isso aí em outros slides, né? Vamos trazer de novo. Já promovemos um curso de gestão e serviço focado em ITIL aí que uma galera já participou com a gente. Foi bem bacana, né? Com o Pfeiffer como instrutor. Então, o que a gente define como serviço? É essencial a gente entender isso. Então, a ITIL, ela traz que é um meio de permitir a cocriação, que é esse termo novo que a ITIL 4 trouxe para a gente, que é a cocriação de valor, ou seja, não é mais unidirecional, né? Eu preciso criar valor entre as duas ou mais partes, né? Facilitando os resultados que os clientes desejam alcançar sem que o cliente tenha que gerenciar custos e riscos específicos. Isso é tal como eu sempre cito, eu acredito que em algum webinar eu já tenha citado, o serviço de internet que a gente tem na nossa casa. Vou dar um exemplo muito direto disso. Você tem uma operadora em casa chamada XPTO. A operadora XPTO, ela chega com uma fibra ótica na tua casa, na tua sala, te entrega o serviço de internet pelo qual você está pagando e contratou, certo? E com isso você espera ter acesso à rede mundial de computadores. Esse é o serviço de internet, sem bloqueio nem nada. O acordo entre vocês está relacionado basicamente entre disponibilidade, ou seja, ela tem lá um contrato que ela deveria cumprir, pelo menos, de te entregar 99% de disponibilidade do serviço, certo? Ou não, e também a questão, no caso de um serviço de internet, largura de banda, são X megabits para ir, X megabits para voltar, que é a taxa de transferência, upload, download, que pode ir e voltar. Fala, Guilherme, meu querido, grande amigo nosso aí. Então, o que acontece, pessoal? O teu acordo com a operadora é simplesmente esse. Qual o custo e o risco? Cara, é basicamente o custo é o valor da sua mensalidade que você paga para a operadora XPTO, e os riscos é a questão de acesso à internet. Alguém pode invadir a tua máquina e com isso ter acesso, mas isso é risco que você assume, custo que você assume. Agora, riscos, por exemplo, que a operadora assume para você é o seguinte: da fibra ótica da tua casa até o POP, né, onde a operadora está entregando a internet, você tem um armário deles lá com equipamentos e tal. Esses equipamentos podem ser furtados, a fibra ótica pode sofrer um rompimento entre os postes ou no subsolo, por onde quer que ela passe, e isso necessariamente não é problema seu. Afinal de contas, você pagou para ter internet e não para gerenciar esse tipo de dor de cabeça. Então, a partir daí, você já começa a entender como é que funciona. Outro aspecto que é muito relevante, que eu sempre ressalto sobre serviço de internet, quando eu cito isso, é com relação à malha, né? Você tem o link de internet, você vai até um POP da operadora, o mais próximo do teu bairro, e provavelmente, muitas vezes, aliás, a operadora desse POP até a central dela, ela não passa por uma infra toda dela. Ela pode sublocar, vamos dizer assim, outras operadoras. A operadora XPTO, ela pode contratar um enlace da XPTI
XPTY de um ponto até outro da cidade, para que ela não tenha que lançar, ou às vezes não tenha capacidade de lançamento dentro da cidade, não está autorizada a lançar, então ela subcontrata esse serviço. Então a XPTO, ela consome serviço da XPTY para entregar o teu serviço de internet lá na tua casa. E quando isso ocorre, vamos supor, você está usando a internet e de repente a tua internet cai, você liga para a XPTO e fala, eu estou sem internet aqui na minha casa, passa seus dados, tudo mais. A XPTO, ela, em momento algum, ela pode se eximir da questão das responsabilidades dela e falar, senhor, eu peço desculpas, mas isso não é um problema nosso, é com a XPTY. Aí você, meu Deus, mas quem é XPTY? Aí ela te explica que ela subcontrata e tal. Cara, esse tipo de gerenciamento, esse nível microgerenciamento, ele não é para o cliente fazer. Quem o faz é o prestador de serviço. Então, sabendo do nível de entrega que tem que ser dado lá, por exemplo, o SLA de 99% de disponibilidade, a XPTO ela deve contratar a XPTY e provavelmente a XPTZ para ter um balanceamento e um failover, né? Se um enlace cair, eu jogo todo o meu pessoal para cá. Ou então no contrato dela prevê uma indisponibilidade maior por questões desses riscos. Mas isso quem gerencia para você, cliente final, é o prestador de serviço. É importantíssimo entender isso, porque muitas vezes a gente recebe um telefonema, por exemplo, na empresa. Eu sou o prestador de serviço da empresa Contabilidade H, aí o cara me liga, Alexandre, aqui está sem internet. Aí eu entro lá e falo, mas isso é com a operadora XPTO, cara. A internet está... A minha parte está ok, o firewall está no ar, a switch está no ar, mas a operadora está fora do ar. Cara, isso gera uma certa interrogação, né? Porque de quem é, de fato, a responsabilidade por manter a disponibilidade da internet? Qual o prazo de internet está acordado entre as partes? Será que o teu cliente lá, ele está ciente que a XPTO ela pode falhar no link? Será que se ele soubesse disso, ele consideraria o risco para o negócio dele e não contrataria um novo link de internet? Isso aí é um caso, por exemplo, que a gente citou no no agregação de valor. TI agregando valor. A gente citou um caso da internet caindo, o cara dependia muito de internet, então ele contratou outros 2 links só para garantir que teria link caso algo desse errado. Mas será que isso foi exposto para ele? Então, é importante no relacionamento entre as partes isso ficar bem evidente, e quando acontecer de cair, você não pode se eximir dessa culpa. Já começa aí, se você recebe para fazer gerenciamento do serviço de internet, você então precisa entrar nesse mérito de cobrar, de analisar o SLA do cara. Estamos realmente... Isso aí já é até coisa que eu passo em treinamento, que é a questão da empatia. Você já tomar o problema como o seu, não é só o teu cliente que está sem internet. Sim, nós estamos sem internet, e eu já estou correndo para resolver. A operadora já tem um ticket lá, e o prazo de resolução é essa, e a gente está cobrando em cima. Então, é você realmente virar parceiro do teu negócio. Mas isso foi assunto do outro webinar de agregação de valor. Esse aqui já é mais focado em gestão de serviço mesmo, só para a gente entender essa questão toda. Já segundo a 20.000, a 20.000 ela já define o serviço como meio de entregar valor para o cliente ao facilitar os resultados que o cliente deseja alcançar. Por exemplo, você na sua casa contrata a internet para quê? Simplesmente para acessar a internet. Você não quer saber por quantos roteadores isso passa. Você sabe que você quer digitar um determinado site e chegar lá, abrir o teu app no celular e chegar nesse serviço que você está consumindo. Esse é o objetivo que você quer alcançar, né? A facilidade que você quer alcançar. Sobre o que é um serviço, a gente acabou de reexplicar um pouquinho de uma forma, claro, mais prática, né? Mas a gente tem aqui 4 webinários, olha aí que eu já decorei, 4 webinários que a gente fez e que estão lá disponíveis para quem quiser ver, certo? Temos a parte aqui do agregar valor,
pelo gerenciamento de serviço, que a gente já comentou, como gerenciar ativos de TI, que a gente já falou um pouco antes até de começar a gravação. Temos o IT 4, que é todinho em cima de gestão de serviço, não tem como ser diferente, né? O Pfeiffer, um parceiro nosso, deu uma mega aula lá. E temos também como fazer um catálogo de serviço, que é outro item importantíssimo também para quem é prestador de serviço. Então, entrem aí depois, dá uma assistida, eu acredito que vocês não precisam ficar vendo slide, bota para tocar no carro enquanto estiver indo para o serviço, liga lá no Bluetooth do som, vai ouvir no chato do Alexandro falar. O Pfeiffer é mais amistoso que eu, ele é melhor que eu nisso. Aqui eu tenho alguns exemplos de serviço, porque eu acho interessante trazer isso, porque muitas pessoas pegam, vou criar o meu catálogo de serviço, e cara, ele coloca lá, catálogo de serviço, isso já fazendo menção ao nosso webinar sobre catálogo de serviço. O cara pega, vou fazer meu catálogo de serviço, programas, ele coloca lá programas e coloca lá instalar Office, instalar PDF, instalar não sei o que. E, cara, isso meio que desvirtua o princípio das coisas, igual a gente falou lá que isso é uma prática um tanto quanto ruim, certo? E precisa ser muito bem revista para você, de fato, ter um catálogo de serviço, né? Ter montar o teu portfólio de serviço e entender o que é um serviço, porque, afinal de contas, quando a gente entrega serviço, a gente que é prestador de serviço, o dono da empresa chega para você, meu filho, o que você faz aqui? Se você não tem um argumento correto para trabalhar, você vai falar, eu instalo programa, instalo Adobe Professional, nem sei se isso se usa ainda, eu instalo Microsoft Office. Cara, não faz muito sentido. Então, a questão é sempre alinhado a serviço. Então, é importantíssimo entender, de fato, o que é serviço e o que são as tarefas de serviço. Vá lá no webinar de catálogo de serviço, a gente dá uma esboçada em cima disso. E aqui eu trago anota aí, Ivan, já do Miguel. Manda aí, pessoal, o que tiver de dúvida aí, que a gente dá um exemplo. Eu trago aqui alguns serviços, por exemplo, internet, a gestão do serviço de internet, gerenciamento de internet, temos manutenção em estações de trabalho, temos manutenção em servidores, temos VPN, serviço de VPN, a galera coloca lá a internet, ou às vezes pior, coloca firewall, e a internet está lá, como diz a expressão, né, tá de bolo. Temos o monitoramento da rede, cara, hoje muita gente faz monitoramento de rede, graças a Deus, mas pouca gente trata isso de fato como serviço, ou pior, monitora não orientado a serviço, o que acaba criando uma baixa agregação de valor no final das contas. Então, lá no valor agregado, a gente até falou um pouco sobre o monitoramento, quem puder também dar uma olhada lá, vocês vão ficar meio chateados de eu ficar sempre citando, mas é porque a gente já tivemos vários webinários, então a gente acaba, querendo ou não, repetindo muita coisa. Mas o monitoramento de rede orientado a serviço, cara, eu acho que é perfeito, na minha opinião profissional, é perfeito para mostrar que a TI está preocupada com o negócio. Os serviços já são orientados ao negócio, então se o pessoal de monitoramento se orientar por serviço, a agregação de valor é certa. Você não vai gastar HD para responder perguntas que só a TI tem. Você vai responder perguntas de negócio. É perfeito. Temos também GLP em nuvem, por exemplo, que querendo ou não, algo que a gente entrega, é um serviço que a gente vende para quem estiver disposto a ter o serviço. Eu quero ter o GLPI e não quero perder tempo gerenciando banco de dados, fazendo backup, garantindo que não tenha algumas ações travadas, eu preciso que a Verdana cuide disso. Então, parte disso é nosso trabalho, entendeu? Meu servidor, se está com ou sem internet, se o certificado está válido ou não, o HTTPS está funcionando ou não, se vai cair, se eu preciso fazer uma mudança, meu Deus, lançaram uma versão nova, eu vou ter que homologar. Isso tudo faz parte do trabalho que a gente entrega por trás, que são os níveis de serviço, né, que a gente entrega em cima de GLP em nuvem, por exemplo. Então, lá, lançaram uma versão nova. Cara, você não precisa nem preocupar em testar ela para saber se está boa para produção ou não, que a gente já está com o pessoal de desenvolvimento aqui debugando, já estamos atrás de erros, já estamos corrigindo, avaliando se vale a pena, testando o processo que a gente entrega
para os clientes para saber se está no nível de maturidade aceitável, porque a gente também, como a gente tem que dar garantia para nossos clientes, a gente não pode simplesmente colocar em produção e descobrir que está tudo quebrado lá. A gente tem um baita trabalho que antecede a isso, porque quando você contrata um serviço, você quer sentar e usar. É o que a gente pretende entregar, né? Então, é interessante ter esse nível de maturidade. Então, a gente tem aqui também uma definição da ISO 20000, o que é gestão de serviço, segundo a 20000 já de 2020, né? Ela traz aqui um conjunto de capacidades e processos para dirigir e controlar as atividades e recursos da organização para planejamento de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, entrega e melhoria contínua de serviços para a entrega de valor. Aí eu coloquei até um ITIL V3 aí, porque vocês percebam que está totalmente alinhado ao ciclo de vida do gerenciamento de serviço da ITIL 3, quem já estudou a ITIL 3, então está vendo aí que a 20000, a ISO 20000 desse ano, que foi publicada pela ABNT aqui no Brasil, ela ainda é totalmente alinhada à ITIL 3. Se você pegar a próxima versão, que a gente não tem data disso ainda, mas se Deus quiser não deixe chegar 2022 para lançarem, ela já vai vir mais robusta e mais alinhada à ITIL 4, o que vai ser excelente também. Já a ITIL 4, ela traz aqui o que é gestão de serviço, que é um conjunto de recursos organizacionais especializados para habilitar o valor para os clientes na forma de serviço. Ou seja, eu entrego serviços que agreguem valor. E eu tenho um conjunto de recursos organizacionais especializados para que isso aconteça. E a gente vai ver que, no final das contas, o GLPI, ter um sistema como o GLPI, é apenas um recurso, é só a ponta do iceberg na entrega de valor e sob gestão de serviços. Para desenvolver as capacidades organizacionais mencionadas, a ITIL cita isso ainda, é necessário desenvolver as seguintes competências: natureza do valor, dá uma olhada lá no Agregando Valor, que a gente tem o webinar, escopo das partes interessadas, dê uma olhada no gerenciamento de catálogo de serviços, e como a criação de valores é habilitada através dos serviços. Geração de valor, a gente aborda um pouco disso e é parte do que eu falei agora também. Alinhar os serviços aos objetivos estratégicos das empresas. Aí aqui eu trago o seguinte: GLPI como recurso. O GLPI, ele é um sistema do tipo ITSM, né, que a gente chama, um sistema de gerenciamento de TI, nada mais que isso, certo? Ele é apenas um recurso que você tem para trabalhar. Entendeu? O GLPI vai enquadrar perfeitamente nos sistemas que a gente chama de ITSM, ele vai permitir uma visão de alto nível do ambiente de TI, ou seja, você consegue, dependendo dos níveis de acesso, ter uma visão de como anda a tua central, como é que está a qualidade do teu parque, a questão dos atendimentos, mudanças e tudo mais. Ele vai permitir uma visão gerencial de alto nível, permite também uma visão de micro nível, mas com suas determinadas limitações. Por exemplo, eu acho que eu não coloquei no slide, mas como eu falei de monitoramento, eu acho que é importantíssimo a gente citar. O GLPI nativamente, ele não vai trazer para você respostas quanto à disponibilidade dos serviços, à continuidade do serviço. Ele não vai trazer para você qual o cumprimento de disponibilidade, de quantos por cento eu cumpri a disponibilidade. Era 99,9, eu entreguei 99,8, 99,7, eu não sei. O GLPI não consegue. Isso seria justamente seriam as ferramentas de gerenciamento, de monitoramento que trariam para você. Inclusive, é justamente onde a gente casa o monitoramento com a central de serviço, ou seja, um monitoramento orientado a serviço. A gente precisa de subsídio para isso, para a gente responder perguntas de negócio. Eu preciso saber quantas transações um RP está fazendo, porque é um nível de serviço acordado. Quando o serviço foi lá desenhado, planejado, entrou para implantação e tudo mais, existia um nível de serviço lá que dizia que o RP precisava fazer 300 transações por segundo. Será que isso está acontecendo ou não? O GLPI nunca vai conseguir te trazer essa informação
nunca é demais, né? Mas até o momento, os recursos que ele tem, ele não conseguiria te trazer essa informação, esse nível de informação. Isso você precisa tirar de ferramentas como os ABICs, que são os sistemas NMS, Network Managed System. Ele vai te auxiliar também de forma eficiente a gestão de ativos de serviço, ou seja, para a parte de gerenciamento de ativos, ele vai te atender perfeitamente, tanto a parte financeira dos ativos, e vai te ajudar muito também, claro que precisa de algumas ajudas, alguns artefatos, embora o GLPI 9.5 tenha trazido alguns recursos sobre base de configuração, certo? Tem que dar uma melhorada ainda, mas isso é questão de evolução, mais para frente, com certeza essas ferramentas vão amadurecer muito, mas o GLPI já consegue te trazer isso, e isso a gente abordou também no webinar de gerenciamento de ativos. Ele vai permitir a interação entre operação de TI e usuários por meio de controle do fluxo de atendimento junto à central de serviço, ou seja, eu passo a ter o meu ponto único de contato, né, a minha central de serviços, onde eu vou canalizar toda a energia de pronto atendimento ali, onde eu vou fazer a interface final com o meu usuário, ele vai poder ter um canal de comunicação direto com a TI. Beleza? Ele vai te permitir gerar relatórios disso tudo, seja relatório de desempenho da equipe, como também relatórios financeiros. Existem aí necessidades para ele chegar numa qualidade do financeiro, ele precisa de alguns recursos a mais, que a gente expande ele por meio de plugin, e eu vou mostrar para vocês rapidamente também nesse webinar. Gerar de forma centralizada e organizada conhecimentos a serem compartilhados, ou seja, a gestão de conhecimento, né, que a gente tem, o processo de gerenciamento de conhecimento, ele é importantíssimo, ele vai permitir a melhoria contínua, ele vai acelerar, né, a questão de redução de incidentes, de tempo de indisponibilidade, por exemplo, com base na base de conhecimento. E o GLPI já vem também com esse recurso para a gente. Lembrando que ele é um ITSM, aí muita gente fala que é um serviço de TI, né? É uma plataforma feita para gerenciamento de serviços de TI. Fato. Ele é desenvolvido para gerenciamento de serviços de TI. Mas isso não quer dizer que ele está ou é limitado a isso. Com o GLPI a gente consegue fazer muito mais do que só gerenciamento de TI. Na verdade, a gente consegue fazer gerenciamento de serviço, ponto. TI é só onde ele saiu, né, onde ele começou, mas a gente consegue sim usar do GLPI para vários outros tipos de serviço, certo? A gente já fez projeto aqui para oficinas de manutenção, claro que de grande porte, para valer a pena, porque teve que envolver desenvolvimento, já fizemos para controle de combustível, já fizemos para controles de radares de semáforo, né, que multa a galera, pardalzinho, já controlamos isso também. Temos uma série de recursos, ou seja, qualquer tipo de serviço, administração de condomínios, serviço de manutenção predial, qualquer tipo de serviço dá para ser gerenciado pelo GLPI. E aqui eu trago para vocês um esboço que a gente fez para um cliente, né, na verdade, que ele estava precisando criar um CSC, que é o conceito de central de serviço compartilhado, onde você tem vários departamentos que prestam serviços para um determinado negócio, e você precisa que cada área tenha seu atendimento e tudo mais. Esse aí foi o primeiro protótipo que a gente fez para um cliente, e ele aprovou, e claro que o projeto final ficou muito mais complexo que isso, né? Isso é só o que a gente chama aqui de um protótipo para abstração, para ele entender a nossa proposta, como a gente queria trabalhar, mas o cara tinha lá mais de 10 áreas de atendimento para habilitar, então a gente criou esse modelo aí só para ele entender como que funcionaria o modelo prático. Aí eu compartilho aqui com vocês, porque eu sei que muita gente fica na dúvida, como é que faz, será que funciona, será que vai funcionar? Cara, funciona. GLPI para CSC fecha com chave de ouro, beleza? Então a gente pode ter
uma central de serviço compartilhada, focada apenas em TI, e outras dúvidas também é se o GLPI funcionaria para ambiente interno de TI ou para ambiente externo. Cara, atende qualquer cenário. A gente tem case aqui na Verdana com qualquer cenário e podemos garantir que ele atende muito bem a questão da gestão de serviços, certo? Falar um pouquinho desses recursos, então, que ele vai entregar para a gente fazer o gerenciamento de serviços, gerenciamento de ativos. Aí, como eu disse, as coisas acabam conflitando muito com o conteúdo que a gente já deu em outros momentos, né? Mas aqui a gente já faz a citação, teve lá o webinar Como Gerenciar Ativos de TI, está lá no blog, está aqui o endereço para vocês, e o GLPI a gente garante que ele vai atender perfeitamente o ciclo de gerenciamento de ativos no sistema. Claro, tem que desenvolver o processo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tem que desenvolver o processo, mas o GLPI ele vai te atender perfeitamente no gerenciamento de ativos. E para você gerenciar serviços são compostos por ativos. Então você precisa ter um gerenciamento em cima desses ativos. Você precisa, de certa forma, documentar que tem um serviço de internet e que ele é composto por firewall, composto por switches, composto por licenças que o firewall utiliza para entregar filtros de conteúdo, são os níveis de serviço que você coloca na gestão de serviços de internet, é composto também por links de operadoras, senão não adianta ter um firewall e não ter o link, isso não vai a lugar nenhum, é composto também por contratos, isso tudo são ativos que a gente precisa gerenciar, e o GLPI vai te permitir fazer isso perfeitamente. Lá no gerenciamento de ativos a gente abordou melhor isso, não vamos entrar em detalhe. Mas se tiverem dúvidas, pessoal, pode mandar aí, a gente vai tomando nota, entendeu? Não é porque já passou gerenciamento de ativo que não pode perguntar, não, pelo contrário, é só para a gente não entrar em detalhes. Recursos GLP ainda, ele vai vir nativamente munido de recursos, como suporte para operação de serviços. Então, com o GLPI, você vai conseguir fazer todo o fluxo, né, de atendimento ao gerenciamento do processo de gerenciamento de incidente, vai atender requisições, problemas, e de GRU já coloquei mudanças aí também, que não é da operação de serviço, aí não é, a gente estava até brincando aqui, discutindo um pouco se deixava aí ou criava um outro item, mas a gente resolveu deixar aí para não criar mais um slide só para falar que o GLPI dá suporte a mudanças. Aí aqui tem um alerta de spoiler, porque são temas de outros webinários, aprendi com o Arthur, vou citando a referência, webinários que nós vamos fazer mais para frente. Então, não vamos entrar no mérito de como é que funciona o processo de gerenciamento de incidentes, porque vai ter a hora dele, a gente vai discutir ele em outro webinar, vai ter um momento certinho para ele, e onde a gente vai estar totalmente focado nele. Então, é melhor do que eu mostrar umas telas aqui e a gente falar, passamos, que não vai ser verdade, não vai agregar tanto valor para o pessoal. Então o GLP ele vai dar suporte, cara, ao gerenciamento de incidentes, requisições, problemas. Em mudanças, aí eu sou obrigado a dizer que o GLP ele é um pouco manco, cara. Ele tem uma certa deficiência no gerenciamento de mudanças, nos requisitos, certo, dos processos mais modernos, aí igual a gente vê na ITIL 3, já na ITIL 4 também. Então, alguns recursos o GLPI não vai ter. Infelizmente, eu não coloquei aqui um plugin que a gente tem de gerenciamento de mudanças, que ele supre isso. A gente usa o core do GLPI e dá um gás ainda, faz um app já alinhando as exigências, por exemplo, da ISO 20000 para o gerenciamento de mudança. Mas tem uns gráficos aí de gerenciamento de mudança, vocês vão poder ver também o resultado. Então, existe algumas coisas que o GLPI não faz em gerenciamento de mudanças, que pode ser um resultado ruim para quem busca uma certificação, por exemplo, da ISO 20000. Por questões de limitação da ferramenta, mas aí a gente tem um plugin de gerenciamento de mudanças que ele supre perfeitamente essa questão. Alguns recursos extras, por exemplo, a gente tem no GLPI, a gente tem métricas de tempo de atendimento, temos o tempo de resolução, que o tempo de atendimento é aquele tempo entre a abertura do chamado e a atribuição dele, né, que no caso seria, eu chamo aqui nos nossos dashboards, nós temos a métrica do N1, que é ou o tempo do N1 escalar esse chamado, né, direcionar, rotear para uma área, ou para algum técnico, ou para ele atribuir a si.
entendeu? E resolver o chamado. Então a gente tem nas métricas nossas aqui nos nossos dashboards que o tempo de atendimento é o tempo do N1 resolver ou o tempo dele escalar para alguém. Isso aí a gente tem nos nossos dashboards aqui. E tempo de resolução, que conta do ato da abertura, né, do registro da requisição ou do incidente e até sua finalização. Beleza? Temos também motor de regras de negócio, para quem mexe com GLPI aí, já tá ciente que o GLPI, ele tem regras de negócio, você pode fazer diversas coisas, é um recurso maravilhoso que a gente tem, entendeu? É muito bem explorado para a gente fazer algumas automações dentro do processo nosso, entendeu? Então é algo que a gente deve se atentar, deve aprender a usar e agrega muito valor no dia a dia. E suporte a fluxo de aprovação, cara, isso aqui é fenomenal, entendeu? A gente desenvolveu, não coloquei aqui slides, acabei esquecendo de colocar, a gente desenvolveu, por exemplo, também o fluxo de aprovação é nativo do GLPI, mas a gente desenvolveu, por exemplo, o fluxo de aprovação por e-mail. O cara recebe dois botõezinhos no e-mail dele, aprovar ou reprovar. Então, ele, a partir dali do e-mail dele, ele já aprova ou reprova sem nem ter que ver a cara do GLPI. Desenvolvemos isso aí, já está disponível para quem for cliente nosso quiser ter essa facilidade, já está lá no nosso site. Temos também emissão de relatório simples, que o GLPI já gera nativamente, ou seja, com o GLPI, na verdade, você consegue gerar qualquer relatório. Você consegue aplicar os filtros lá do GLPI em chamados e tal, nativamente você já extrai as informações que você precisa. Claro que vai demandar tempo, você vai ter que, de repente, gerar um filtro, salvar ele nos favoritos, aí toda vez que você quiser aquele relatório, você vai lá, clica lá, carrega aquele filtro. Muitas vezes, para a informação ficar apresentável, você precisa jogar essa informação para uma planilha de cálculo, né, para fazer um trabalho em cima dos dados e ali tirar essa questão de gerar esse relatório. Temos a emissão de relatório, sim, beleza. Isso aí acaba dando um certo tempo. Aí a gente tem plugins como o dashboard do STVNs, que é fenomenal, tá lá, você gera os relatórios, tem algumas dezenas, eu não sei se chegaria a centena, mas tem algumas dezenas de relatórios lá bem bacanas que saem. Para a galera que está na 946, ele ainda continua trabalhando, eu acho que está disponível para 95 também. E temos também um plugin que é da Verdana Desk, né, para os clientes Verdana Desk, que já tem uma outra proposta, é uma proposta diferente do STVNs. A gente já foca em um outro cenário, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma outra pegada, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, né? Suporte à gestão de conhecimento, conforme eu disse, você consegue fazer o completo gerenciamento de conhecimento, certo? Eu coloquei um alerta aí também de spoiler, porque a gente vai fazer um webinar referente à gestão de conhecimento também, então não adianta a gente entrar em detalhes, mas você consegue, você tem base de conhecimento, você tem banco de dados de soluções, você tem banco de dados de tarefas, para quem já explorou isso aí é fenomenal, automatiza, acelera muita coisa no atendimento, certo? Então é a parte do sistema que vale muito ser explorada, a gente vai falar disso quando for a hora, o webinar de gerenciamento de conhecimento. Então você consegue disponibilizar FAQ para o teu usuário, promover o autoatendimento. A gente sabe que existe, claro, uma baixa aceitação disso, mas isso tudo é questão de cultura, você tem que trabalhar e melhorar isso, mas esse recurso existe. Temos suporte a gerenciamento de projetos. Quem sabe gerenciar projetos de verdade, trabalhou já com ferramentas como Microsoft Project, como o Primavera, né, Project também, que é uma mais robusta ainda, com certeza vai se sentir frustrado porque não é um nível tão alto de gestão, você não consegue, é fato. Mas ainda assim você consegue tocar projetos simples de gerenciamento de projeto em cima do GLPI.
Você consegue gerenciar de forma simples e criar seus projetos ali, gerenciar, saber os resultados e tal. A gente começou um trabalho bem forte em cima disso agora e vamos em breve trazer notícias aí para vocês, para a comunidade, mostrar aí o resultado disso. A gente está tentando fazer mais ou menos o que a gente fez com o gerenciamento de mudança, de criar uma roupa nova para isso, né, de dar uma nova vida e deixar ele muito mais eficiente para que realmente possa fazer um melhor uso, né, e agregar mais valor no final. Tudo tem a ver com isso. Aqui eu trago uma questão, cara, para quem quer gerenciar serviço, que é um erro muito comum que a gente encontra no mercado. A gente recebe clientes hora ou outra que estão vindo numa ferramenta paga, inclusive, não só do GLP, que eu tenho um GLP aqui na minha infra, queria mudar para vocês para resolver meu problema. Só que o problema dele, se for questão de ter o GLP como serviço, não ter que se preocupar com backup, com essa parte todinha do background, perfeito, a gente vai resolver só dele vir para a nossa nuvem. Porém, se o problema dele for processo, não adianta. Aí ele precisa de mais que GLP em nuvem, porque o problema dele é processo. A gente recebe muito cliente de outras plataformas também, que o cara geralmente fala que está vindo porque a ferramenta não atendeu às expectativas, coisas assim. E é um problema sério que a gente encontra, porque a gente percebe que às vezes não é ferramenta. Muitas vezes são os processos de gestão de serviço que não estão rodando. Geralmente não tem uma gestão de portfólio de serviço, o cara não tem gerenciamento de incidente, gerenciamento de requisição, bem definidos, bem amadurecidos, não tem gerenciamento de problema, não faz gerenciamento de mudanças, então acaba acreditando e acreditando que o problema é na plataforma que ele está usando e não na forma como está operando. Então, é importante, eu coloquei esse slide aqui justamente para a gente chamar a atenção de todo mundo com relação a isso, para repensar como é que você está fazendo o seu trabalho em casa, está o melhor possível, está baseado em uma norma, está baseado nas melhores práticas, porque elas existem, não é à toa. Elas existem para ajudar a gente a se nortear entre o certo e errado e não perder tempo com testes. Aquela coisa, cara, muita gente tentou, isso aqui deu certo. Qualquer coisa diferente disso, o risco, você insere, né, risco de insucesso na tua empreitada. Então, as boas práticas, elas tendem a alertar a gente quanto a isso, e é importante a gente tomar cuidado. Aí eu coloquei aqui uma formulazinha, que o resultado positivo é igual processo mais melhoria contínua. Isso quer dizer o quê? Você consegue, de qualquer forma, da forma mais primitiva possível, fazer gerenciamento de serviço com o Excel. Ou com um bloquinho de notas, no papel mesmo, fichário, você consegue. Porque o problema não está em ferramentas, em sistema. O problema sempre vai estar em processo. O que acontece é que você pode ter um processo ou inativo ou imaturo, e ele precisa fazer melhoria contínua nisso tudo. Seja o teu processo de gestão de serviço como um todo, ou seja o teu processo, vamos lá, o subprocesso, né, as caixinhas, que aí vamos começar onde a gente sempre começa na consultoria. Como é que está sendo gerenciado o teu portfólio de serviço, teus clientes, como é que você está mapeando teus clientes, seja interno, externo, está tudo mapeado certinho, o serviço para cada um, o que você tem de serviço hoje. Então, essa é a parte que a gente começa a trabalhar para que possa realmente desenvolver uma implantação que vai agregar valor, vai resolver problema para o nosso cliente e transformando isso tudo, né, o produto disso é um resultado positivo dessa equação. Então, muitas vezes as pessoas, o GLPay não me atende, eu estou indo para o GLPay porque a ferramenta tal não me atende. Claro que eu quero que venham para o GLPay, de preferência para a nossa nuvem, mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes é processo, a maioria das vezes é processo. Claro que o teu processo pode ser tão bom, que a ferramenta ainda não atenda a ele, que é o caso que a gente falou da questão de gerenciamento de mudança e tal, que alguns pontos lá, por exemplo, deixa a desejar. Mas, todavia, isso geralmente é mais raro da gente encontrar, entendeu? Pode ser, por exemplo, que você chega num momento, não, cara, eu estou precisando de inserir inteligência artificial aqui para
o autoatendimento do meu cliente, coisa assim. Pô, se o teu processo já tem uma base de conhecimento bem formatada, bem estruturada ao ponto de entregar, de fato, inteligência artificial para o teu usuário, então realmente você está um cara mais acima do que o GLPI tem hoje a te oferecer. Então talvez seja um momento de considerar uma migração, não sei, mas é muito difícil chegar nesse nível. Então, com o GLPI você vai conseguir basicamente todo esse recurso. O que a gente vai mostrar agora são alguns recursos para quem quer dar o próximo passo. Igual eu estou falando, pô, eu já tenho o GLPI, está funcionando, então agora eu quero dar o próximo passo. Então coloca aqui, ó, a habilitação de um Surface Desk, como qualquer outro esforço, qualquer empreitada que a TI ou quem quer que seja execute, demanda ainda a entrega de valor para as partes envolvidas. Ou seja, não adianta eu estabelecer uma central de serviços e resolver o problema da TI. Agora eu tenho anotações de ticket. Isso, cara, é mera burocracia, e se você fizer assim, lá em valor agregado, você vai entender o que eu estou falando, quem não assistiu ainda, você só vai distanciar o teu usuário da tua empreitada. Então, o ideal é que você resolva os problemas do negócio e de uma forma inteligente que a TI se beneficie indiretamente disso, não diretamente. Então, vamos lá. A gente visa aqui, quando a gente vai criar alguma solução e tal, a gente tem alguns focos que são os principais. Facilidade de uso. Então, a gente tenta criar o máximo de recursos que gere facilidade para o usuário final. Temos nível de gestão, a gente quer agregar mais valor aos níveis de gestão, você que é gestor, no caso da operação, você ter uma visão mais clara do que está acontecendo na tua central, para você te dar subsídio para você tomar uma decisão mais assertiva, e também a questão da transparência, fazer com que a TI seja um limbo, um buraco negro, que ninguém chega perto, ninguém quer chegar, não sabe onde fica. A gente tenta tornar as coisas mais transparentes entre a operação de TI e o usuário final, o gestor, tenta fazer o melhor caminho entre todos esses. Aí aqui a gente teve, eu trago aqui para vocês, eu acho que foi a primeira facilidade que a gente desenvolveu de fato, foi na época, tínhamos o Integra GZ, muita gente usou, que era para integrar GLPI mais ABIX, um scriptzinho que a gente desenvolveu, e que a gente resolveu tornar isso mais fácil, no caso, para vocês, pelo seguinte: muita gente me contatava para dizer que não estava conseguindo usar, e o script era praticamente todo automático, mas acontece do usuário lá na outra ponta, às vezes não está pronto, o cara está levantando um Linux lá e não conhece nada de Linux, já quer rodar um script desse, realmente é confuso. Outros já me disseram que o script bagunçou o ambiente dele todinho, e se ele não recuperasse, ele ia perder o emprego. Rolou um desse uma vez, só que era impossível, porque o script não fazia nada se você não desse ok, né? Então, infelizmente, a gente não tinha como prestar esse nível de suporte. Aí, conversando aqui, a gente fez uma reunião e tal, pô, cara, o que a gente pode fazer para até entregar para a comunidade, né, algum serviço melhor e tal? Então a gente resolveu criar o portal, que é portal.verdanadesk.com. Foi o primeiro serviço que a gente de fato criou, e lá nada mais é que um portal que a gente criou uma camada de abstração para você integrar o teu GLPI com os ABIX e o Telegram. Ou seja, agora você não precisa mais editar uma linha de código para os teus ABIX abrir um chamado, por exemplo, no GLPI. E fora isso, tem um painelzinho lá de gerenciamento para você acompanhar. Ah, mas como é que configura? Cara, tem lá o menuzinho da Wiki, né, que está aqui, se puder ver meu mouse, está aqui. Você clica lá, tem um passo, tem um manual 1, manual 2, manual 3, eu acho que vai até 5 ou 6 manuais, e cada um habilitando um passo. Como é que eu integro como é que eu habilito a API do GLPI? Está lá dentro. É só ler, tem um passo a passo lá, tem as dicas, tal, tem imagens. Então, de fato, isso aí eliminou, que é justamente pensando no quesito facilidade que a gente queria gerar, tanto para quem é da comunidade e principalmente também para quem era cliente nosso. Porque como o GLPI do cara está na nossa infra e tal, a gente não queria mais ter essas manutenções, vamos dizer assim, invasiva, ter que entrar e editar um código, coisa assim. Outra coisa é que os ABIX fica na infra dele, na nuvem dele, ou interno, não sei. Então a gente tem que dar suporte, como é que faz? Não, a gente criou tudo como um serviço e deixou de um modo muito simples e fácil de ser consumido.
Vale lembrar que isso aqui está disponível para qualquer um. Entrando lá é só se cadastrar e está de boa, já pode consumir. Tem lá os tutoriais, explicam tudo. Outro recurso para gerar facilidade para o usuário foi a questão da autenticação, que a gente chama o plugin, né, que a gente desenvolveu, chamado VAuth, que na verdade ele habilita você usar contas G Suite ou até Gmail mesmo, e contas Office 365 ou Hotmail, tem um novo... Eu esqueci, tem Hotmail, os domínios proprietários, né, privados do Office 365 e o Outlook.com, lembrei. Então você pode usar essas contas para gerenciar teu serviço. Ou seja, lá a gente consegue habilitar, por exemplo, num cliente nosso, o cliente XPTO, ele tem, por exemplo, o domínio, o e-mail dele, né, o serviço de e-mail dele, lá no Office 365 chamado xpto.com, né, o domínio. Então eu consigo, dentro do plugin, habilitar que quem tentar entrar com o domínio XPTO vai poder entrar, e o GLP já cria o usuário automático, já põe na entidade certinha, com perfil definido, já tem toda a regrinha de negócio, e com isso a gente acabou reduzindo o estresse entre usuário e TI, porque o cara começou a ser mais fácil dele entrar no sistema. Ele vai receber, por exemplo, se já tiver sido criado manualmente e nunca ter logado, ele já vai receber um e-mailzinho lá com aquele botão. Aí o cara geralmente fica curioso, ele clica lá para acessar, e ao acessar, ele cai nessa telinha aí, onde ele pode testar, e geralmente testa, ele clica com o balãozinho dele lá, põe a conta da empresa, entra, ele, opa, vou consumir. Se alguém quiser ver qual é a experiência disso aqui, lá no portal .verdanadesk, isso já está lá, é a mesma experiência que está lá no portal, é a que está nos GLPIs dos nossos clientes. Então você pode entrar lá, você nunca entrou no portal, você clica lá com a continha Gmail, entra com a conta Gmail, ele automaticamente vai criar o teu perfil, já vai te entregar tudo que você precisa e você já começa a usar. Essa é a facilidade que a gente gera. Criamos um servicinho chamado Noaut, que ele é muito mais abstrato, né? Isso aqui, o pessoal, tem alguns aí que estão aí no webinar, que ele, inclusive, o pessoal começou a chamar de botãozinho mágico, botão mágico, alguma coisa assim na época, que é uma camada de abstração, onde eu consigo, de qualquer sistema, é um single sign-on, na verdade, só que a gente resolveu apelidar de Noaut, dada a arquitetura dele. Então eu consigo sair de qualquer sistema que eu já tenha me autenticado, eu consigo entrar na minha nuvem, lá no Verdana Desk, xpto.verdanadesk.com, eu consigo entrar já autenticado. Cara, eu tenho uma intranet aqui em SharePoint, eu posso ter um botãozinho ali de suporte, onde o usuário clica e já cai lá dentro do Verdana Desk para abrir um chamado de suporte. Eu posso ter também, dentro de um TOTVOS, né, a galera que desenvolve RP e tal, eu posso ter lá, quando acontecer algum travamento com TOTVOS, o cara tem um problema qualquer, tem um botãozinho lá, um íconezinho suporte, que o cara clica dentro do TOTVOS, já cai dentro do GLPI para abrir chamado. E conseguimos também casar de uma forma muito legal o serviço que é o vConnector, né, que está dentro do portal, com ferramentas como TOTVOS, por exemplo, para reportes de erros, sem ter que usar uns Zabbix da vida. O que acontece? A gente pode simplesmente considerar que as transações, elas possuem códigos de erro, falhas e tudo mais. Eu consigo, de alguma forma, pegar esse erro e automaticamente fazer o TOTVOS abrir um chamado na minha central proativamente. Então, quando o usuário ligar para falar, eu estou com um problema na transação, tal, esse chamado já vai estar aberto, se for desenvolvido da forma correta, entendeu? A gente já pode desenvolver nesse nível, integrando o vConnector, que está lá embutido no portal, né, que é o background, o coração do portal, ele pode integrar com qualquer outra ferramenta. Eu tenho um RP de frente de loja que eu mesmo desenvolvo. Cara, não tem problema nenhum, a gente pode consumir o nosso serviço vConnector para abrir esses chamados de boa, vai funcionar 100%, eu garanto. Outra facilidade que a gente criou também, que tem muita gente usando, graças a Deus, é a questão do template de e-mail. E, na verdade, a gente criou um template mais charmoso, vamos dizer assim, mais arrojado para mandar informações para o usuário, só que a gente fez muito mais que isso. A gente criou todo um plano de comunicação da central de serviço com o usuário. Então, não é só um template de e-mail. A gente desenhou todo o processo de gestão de serviço, todas as etapas, e fomos considerando em que momento seria interessante, de repente, enviar uma mensagem para o usuário final.
Então, todas essas mensagens elas foram reescritas carinhosamente à mão, de um jeito muito mais humano, né, mais humanista, a abordagem, para que a pessoa se sentisse, olha, realmente tem alguém cuidando do meu problema, tem alguém resolvendo a minha vida. Ou seja, eu não preciso gerenciar TI. TI é meramente uma área prestadora de serviço, onde eu sei que se eu tiver uma dificuldade, eu vou mandar, alguém vai resolver e vai me entregar resultado. Que é o que a gente espera, por exemplo, já fazendo uma analogia, do Departamento de Gestão de Pessoal, DP, né? Eu espero o quê? Que eu trabalhei um mês inteiro e esse cara, no final do mês, vai disparar meu pagamento. Eu espero que o meu lerite venha certo, no meu contra-cheque venha certo, com hora extra computada, com imposto já deduzido, tudo mais, aquela coisa toda que a gente sabe. E eu ainda espero que eles tenham mandado isso para o financeiro e que o financeiro tenha autorizado o pagamento e realizado ele também no banco. Porque até o 5º dia útil eu tenho que estar com dinheiro na conta. É assim que as pessoas devem consumir TI. É exatamente dessa forma. Opa, tive um problema no meu olerite. Cara, é certo que eu preciso ir no DP e resolver isso. É a mesma experiência que um usuário tem quando tem um problema na TI. Então ele precisa, de certa forma, entrar em contato, e isso tem que ser da forma mais harmoniosa possível. Está lá em catálogo de serviços isso. Meu Deus, já estou quase uma hora falando, eu jurava que não ia durar nem uma hora, nem meia hora, vamos lá. Outra facilidade que a gente está trabalhando pesado, cara, é a questão do nosso plugin de chat, certo? A gente já está com suporte, liberando para a semana o suporte de vídeo chamada dentro do chat, ou seja, dentro do chat, se o analista precisar fazer uma videoconferência com o usuário final, lá na outra ponta, durante o atendimento, ele vai ter só o botãozinho aqui da videoconferência, ele clica, cara, já vai mandar para o link do usuário, já vai mandar na tela do usuário o link. Tá travado? Eu tô ouvindo normal. Travou aí? Tá normal para mim. Normal. Oh, graças a Deus, eu não quero quebrar meu notebook, não. Só sobrou ele para levar a culpa agora. Mas então, a gente está trabalhando pesado nisso, para justamente permitir uma videochamada, inclusive com acesso remoto, tela, né, a opção de assistir a tela do usuário, para que o analista na outra ponta possa ajudar de fato, o analista N1 possa melhorar essa questão do primeiro atendimento. Já vamos inserir aí também botãozinho para o TeamViewer, para o cara já clicar, já descobrir com a máquina do cara e já clicar e abrir o TeamViewer já instalado na estação. Claro que isso tem que ter a licença TeamViewer devidamente adequada, né, lá na outra ponta, em ambas as pontas, na verdade, para abrir o TeamViewer. Já estamos trabalhando também a questão do LogMeIn, para usar também como acesso remoto. Isso tudo são facilidades que a gente quer gerar, quer entregar para o usuário final, para reduzir e melhorar a qualidade da gestão de serviço usando a plataforma GLPI mais Verdana Desk. Entendeu? Então são tudo coisa que a gente já está trabalhando. A gente já tem dentro do chat, por exemplo, a questão filas de atendimento especializadas, para você colocar o usuário, dependendo do serviço, ele já receber um portfólio de serviço para ele poder selecionar qual serviço dele que está com problema, e isso já direcionar ele para o técnico que atende esse serviço. Ou seja, você pode ter uma equipe N1 mais especializada em determinados serviços e atendendo apenas demanda daquele público para aquele serviço em específico, né? Então, isso tudo a gente já está terminando para a semana que vem entregar. Outra facilidade, cara, a questão de avaliação dentro do próprio chat, ou seja, ao término de um atendimento via chat, o usuário já receber uma pesquisa de avaliação, para ele poder falar o quão satisfeito ele está. Isso é importantíssimo porque a gente tem, sim, a pesquisa de chamados, mas a partir do momento que você estabelece um novo canal de comunicação, a gente precisa saber qual a qualidade de atendimento naquele canal específico. Aí a gente já está aproveitando para estender um pouco mais essa pesquisa, né, já fazendo questões como quanto você recomendaria esse serviço, entendeu? Para outros clientes, né? Para conhecidos e tudo mais. Então, isso tudo é coisa que o pessoal precisa receber de resposta no nível de gestão, não o operador. O operador, ele vai receber, na verdade, indicadores de performance para ele saber se ele precisa melhorar ou não o atendimento dele. Isso a gente provê também.
Então a gente encerrou aquele quesito facilidade e agora a gente avança para a questão de gestão. Como é que a gente entrega mais gestão para o negócio? Então a gente tem aqui respostas que precisam ser respondidas, né? Isso aí a gente já tem um plugin V-Reports. Muitos usuários que são Verdana Desk já tem esse plugin aí. O empoderamento de gestores e analistas faz parte de iniciativas para trazer uma melhor performance para o ambiente. Isso apenas é possível se esses tiverem informações corretas e na hora certa. Muitas vezes, por não ter indicadores, as pessoas tomam decisões erradas. Então, é justamente esse o nosso propósito, o nosso engajamento em desenvolver o V-Reports. O que o V-Reports quer responder? Ele quer responder perguntas estratégicas. Ele quer que os gestores possam tomar decisões mais assertivas com base em dados e informações que ele está coletando, processando e te entregando. Aqui no caso eu trago esse print aqui, só para vocês entenderem melhor. Isso é meramente um e-mail semanal que um gerente de grupo recebe, de um grupo de atendimento. Ou seja, toda semana, toda sexta-feira, no meio da tarde, o gerente recebe um feedback de como está a performance do grupo dele. E com base nisso, ele pode já começar a ter uma abordagem para a semana seguinte, ou ver o resultado de alguma coisa que aconteceu para ele, que estava planejado de acontecer, melhorar, dado informação da semana passada e não melhorou. Então, ele consegue já tomar iniciativas e mudar o curso. Isso aí a gente tem lá no planejamento estratégico, a gente falou sobre essa questão de como é que eu vou planejar, como é que eu vou atender. Então, isso aí já está terminando de ser implantado também. Eu acredito que semana que vem isso aqui já saia. Alguns clientes já estão rodando em beta, inclusive eu já tenho 4 clientes rodando, certo? Dando um reporte se está tudo ok, que é parte do nosso trabalho. A gente testa muito aqui dentro e antes de liberar em produção, a gente tem parceiros, né, usuários betas aí, que a gente vai liberando aos poucos para o cara poder testar para a gente, dar um feedback para a gente de como é que está. O envio de desempenho, afinal de contas, como é um serviço, eu tenho que te dar garantia quando ele entrar em produção, entendeu? A gente sempre trabalha em cima disso. O envio de desempenho de equipe periódica aos gestores de atendimento permite que estes tomem decisões rápidas e mais assertivas, que é justamente o que eu falei. O resultado de uma ação depende diretamente da qualidade das informações utilizadas, ou seja, se o reports que o cara tem, se ele não tem, na verdade, um relatório, se ele não tem indicadores para trabalhar, como é que ele vai tomar uma decisão e qual garantia de resultado ele vai ter? Toda ação que a gente toma, a gente assume risco, a gente que é gestor. Então você precisa estar munido de informações confiáveis em tempo hábil, inclusive, porque não adianta eu tomar uma decisão, receber depois eu conseguir extrair uma informação e ver que eu tomei decisão errada e ter que mudar o curso de tudo. Eu acabei gastando energia à toa. Então, a pegada do Reports para a gente é justamente isso. A gente está quebrando o Reports aqui, está para sair uma nova versão, onde a gente separa muito bem o que é dashboard, onde eu tenho o termômetro ali, a temperatura do caos, e eu tenho o Reports, que são dados que eu posso consultar estrategicamente, fazer análise de desempenho, curvas de tendências, coisas desse tipo. E vou ter um dashboard também com os indicadores que eu preciso ter agora, porque eu quero bater o olho e saber como é que minha operação está e se eu preciso fazer alguma intervenção ou não. Ainda sobre o reporte, gerenciamento de mudanças, que eu falei com vocês, a gente tem alguns indicadores já em cima de gerenciamento de mudanças, certo? Totalmente focado no processo, já alinhado à ISO 20000. Então, a gente consegue saber aí as prioridades da mudança, as categorias da mudança, os tipos de mudanças, o status. Eu pego o volume das minhas requisições de mudança e analiso o status delas. Eu já consigo ter reportes para isso tudo aí, para que o gerente do processo de mudança possa tomar uma decisão e, com isso, aliviar a carga de trabalho dele, né, o WIP.
Por vezes precisamos de uma visão mais microscópica, né? Ou seja, a gente tem a visão macro, que é de alto nível, que é gerencial, mas por vezes o gestor ele vai precisar, ele está com algum problema, então ele precisa pesquisar, ele precisa sair dessa superfície macro que ele está vendo, desse ângulo de visão dele, e entrar mais a fundo nos relatórios e com isso ter uma visão mais microscópica da coisa. Então aqui no VReport a gente permite isso, que ele tenha tanto relatórios e dashes de alto nível quanto microscópico. Esse é o nosso objetivo. E no futuro aí a gente vai trazer algumas coisas que eu não posso trazer spoiler por enquanto, mas para realmente o cara tirar a informação que ele realmente quer, no tempo que ele quer, da forma como ele quiser. Então aqui eu trago alguns outros relatórios onde o cara consegue trabalhar com informações mais micro, né? Saber qual grupo está performando mais. E claro que isso tudo, pessoal, é só relatório, mas para esse relatório ser sadio, você precisa de todo o background que é justamente um bom nível de maturidade dos seus processos de gestão de serviço. Caso contrário, a ferramenta não vai te ajudar. É aquele lance que a gente conversou. Nunca é só ferramenta. Você pode até ter uma limitação na ferramenta, mas a maioria dos teus problemas são relacionados ao processo de gerenciamento. Agora a gente entra na questão da transparência. Cara, isso é um calo na mão, no pé, principalmente de prestadores de serviços externos. Cara, como é que eu transformo tudo que eu entrego para o meu cliente? Meu cliente me chama para uma reunião, eu não tenho que entregar para ele, porque a forma como a central está estruturada, muitas vezes não está realmente respondendo perguntas que o negócio precisa. Então, a gente, lembrando já da agregação de valor, a gente começa a demonstrar transparência pelo dinheiro. É o dinheiro que o cara investe, ele precisa saber como que a TI está gastando isso. Então a gente tem o plugin lá da Verdana, aqui no Verdana Desk, que é o V-Services, que ele é totalmente focado em gestão de serviços. Então ele faz a gestão financeira, faz a gestão de configuração, ele permite você ponderar quanto é que está gastando em cada chamado, e ele faz ainda a casadinha com V-Reports para você ter isso em gráficos, em relatórios, certo? Não é só uma base, vamos dizer assim, passiva de dados, não, ele realmente transforma isso tudo em ativo de informação para que você possa usar junto com o teu cliente e apresentar para ele. E melhor que isso, você pode permitir que o teu cliente tenha acesso a essas informações em tempo real, que é o que todo cliente às vezes quer. Eu quero saber quanto é que eu estou gastando em TI, como é que a TI está comendo o meu dinheiro. Aí aqui eu trago para vocês a questão já da casadinha, né? Que a gente consegue mandar para o cliente, por exemplo, todo dia primeiro o cliente vai receber, já dando um exemplo da parametrização, todo dia primeiro ele vai receber um convite, vamos dizer assim, de relatórios, do relatório da central dele. O que acontece? Antes de existir essas funcionalidades, a gente precisava fazer o fechamento do cliente. Cara, era um inferno. A gente precisava converter categorias em dinheiro, multiplicar, separar por clientes, que são as entidades já, tal, e no final montar isso tudo no Excel, jogar num Word, um blá, 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 e toma cliente, para o cliente pagar e emitir uma fatura. Hoje a gente faz isso tudo com cliques. Cara, eu dou um clique, eu tenho um relatório completo, e mais que isso, agora a gente já, com essa questão da transparência, né, que a gente está trabalhando, a gente envia para o nosso cliente um simples e-mail, a gente não, o Verdana Desk, né, envia para o cliente um simples e-mail. Olá, Alexandro, um novo relatório financeiro está disponível, ou seja, fez o fechamento do mês. E, cara, aqui ele tem um link para o relatório. Esse relatório ele vai abrir sem sequer ter que se autenticar no GLPI. Ele não precisa nem saber a senha dele de GLPI, nem nada. É aquele cliente mais, um pouco menos interativo, ele não gosta de entrar em sistema para ver, ele só quer ver o financeiro. Então, com apenas um clique, esse aqui é o resultado que ele tem. Isso aqui é um caso, por exemplo, que eu tirei da nossa base. A gente tem aqui, com um clique, ele entrou no nosso sistema e pegou lá um relatório de 28 páginas, onde ele traz o custo total da fatura dele, ele traz o custo fixo por serviço contratado, isso tudo é V-Service, ele traz custo variável por serviço contratado, os custos podem ser fixos ou variáveis, ou mesclando os dois ou três tipos, ele pode ter custo variável
por serviço contratado, custo hora por serviço, ele pode me contratar também por hora, ele pode ter, por exemplo, vamos supor que eu venda para ele um serviço de internet, igual, gestão, né, de internet, igual eu estava citando no início, eu posso cobrar ele, por exemplo, R$100 por mês, mas se ele me requisitar qualquer coisa, eu cobro por hora, e o valor da minha hora é R$50. Eu lanço, eu parametrizo isso tudo, e dados os fechamentos do meu chamado, o que eu disser que eu gastei de hora lá com ele já vai computar isso e já vai trazer aqui na fatura tudo de forma super transparente para o cliente. Ele consegue aqui ver o ID do chamado, ele consegue ver aqui os títulos, quem foi que requisitou, a data de abertura e de encerramento, quanto tempo isso demorou e aqui os valores de quanto custou. Veja que aqui eu tenho alguns que são CV, que é o custo variável, alguns tem CR, que é deixa eu ver aqui, não, só tem CV, só custo variável nessa primeira tela, infelizmente. Mas eu poderia ter custo fixo também, eu posso ter custos extras, por exemplo, se eu lançar peças que eu troquei para ele e tal, lançar lá no chamado, isso já vai cair aí também. E o principal, cara, você tem aqui, ó, quanto tempo, HH, hora homem, você gastou nesse cliente nesse período, que foi de 1/7 a 31/7. Cara, eu gastei 3 dias, somando 24 horas, né, 24 vezes 3, daria 24 vezes 3, mais 19 horas, mais 19 minutos. Esse foi o tempo. Quantos analistas? Não importa. Ele te contratou justamente essa camada de abstração. Essa é a hora homem da tua empresa empenhada nesse único cliente. Então veja o tamanho da resposta que você dá para o teu cliente sobre o faturamento. Fora isso, nós temos outros extratos financeiros muito mais simples, mais próximos de uma fatura realmente, e já estamos trabalhando também na integração com o sistema financeiro para emissão de nota e boleto. Em breve a gente já vai ter essa integração aí também para os nossos clientes que são prestadores de serviços externos, que precisam emitir nota e tal. E aqui a grande novidade, para aumentar ainda mais, a gente fez um app mobile, se Deus quiser, já estamos na reta final para liberar esse danado aí. Ele vai funcionar com todas as nossas bases em nuvem, que sejam verdanadesk.com, e nesse cara a gente trabalhou a questão principalmente da transparência com relação a uma dor, cara, que todo mundo que tem técnico em campo tem. Onde é que esse danado desse cara tá para sair para esse atendimento? Então, no caso do app mobile, quando o técnico pega lá os chamados dele e começar a iniciar atendimento, vou pegar esse chamado aqui para atender, automaticamente já vai integrar com o Google Maps, e é isso aqui que chega lá para o teu usuário, cara. Isso aqui é uma tela de acompanhamento que eu recortei das nossas bases de teste e coloquei aqui, que o cara está no ponto 1, se locomovendo para o ponto 2, e vai ter lá, ó, técnico saiu para atendimento, tempo estimado para a chegada, 27 minutos, ou seja, o teu usuário vai ficar feliz de saber que em 27 minutos, em média, vai ter alguém aqui para atender ele. Então, isso aí a gente já fez essa pegada justamente para promover a transparência, que é aquele negócio, pô, o técnico falou que está vindo, mas onde é que esse danado está? Onde é que ele está de verdade? Então, a gente já resolve isso dessa forma com o app mobile, o app a gente está desenvolvendo em jornadas, os nossos clientes vão receber aí, acredito que para a semana a gente já tem algumas bases já prontas para receber a versão beta e a gente vê se tem algum bug que ainda precisa ser corrigido, mas acredito eu que em menos de um mês vai estar disponível já para todos os usuários. Mas é assim mesmo, William, pode apostar que todo mundo que é gestor sabe o que é isso. Então, finalizei, pessoal. Gestão de serviço vai abranger isso tudo, aquelas partes que eu não comentei de incidente, requisição, mudança, problemas, projeto e tal, gestão de conhecimento, é porque a gente vai abordar em novos webinários, fazendo citação ao nosso amigo Arthur novamente, que eu aprendi a falar o webinar no plural. Então a gente vai abordar nos novos webinários que a gente vai promover e vamos poder ter mais tempo justamente para destrinchar. Eu gastei mais de 1 hora falando um negócio que eu jurava que não gastava meia hora. Peço desculpa, mas vamos lá. É com você, Vangelis. Estava tentando desabilitar meu microfone aqui. Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Vou começar aqui do começo. Algumas eu já consegui responder.
via texto mesmo. Vamos lá, tem o Miguel. Miguel ainda está aí, deve estar. Vamos lá. Ele falando sobre o catálogo, né? Ele perguntou ali, em vez de instalação de programas, o que poderíamos colocar então? E aí eu acho que tu mesmo já acabou respondendo, não sei nem se você chegou a ler. Miguel, quer abrir o microfone aí? Tem alguma dúvida ainda sobre isso? Olá. Opa. Manda aí. Eu penso que, em vez de instalação de programas, talvez seria manutenção da estação de trabalho, é isso? Isso, perfeitamente. Cara, é importante a gente separar muito bem o que é serviço e o que são as tarefas de serviço, né? Que aí as tarefas elas vão ser divididas lá, categoricamente divididas entre incidente, requisição, problemas, mudanças, né? Então, instalar software, na verdade, é uma ação relacionada ao serviço de gerenciamento de estação de trabalho, fato, certíssimo. E essa ação, ela é do tipo requisição. Nunca você vai ter um incidente instalar software. Não, você tem uma requisição. Você pode ter um incidente, software não funciona, mau funcionamento do software e tal, entendeu? Então, aí sim seria um incidente. Mas instalar software, cara, nunca vai ser um serviço. É sempre uma tarefa, uma ação. Perfeitamente a sua colocação aí. Tem mais alguma dúvida? Ele perguntou sobre os relatórios, tá? Pode mandar aí, qual a pergunta dos relatórios? Era se os relatórios de desempenho da equipe são extraídos usando o dashboard. Como é que é? Se os relatórios de desempenho da equipe são extraídos usando o dashboard. Pronto, cara. Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui ainda, porque a gente ainda está num projeto, ainda está bem embrionário, né? A gente está trabalhando com gamification no GLPI já, cara, que é justamente para medir desempenho de equipe. O V-Report, mais para frente, ele vai ter uma gama de recursos aí de gamification, onde a gente consegue pontuar de uma forma mais qualitativa o trabalho dos analistas, né? Porque hoje o pessoal mede muito a performance do analista no sentido volume de chamado. Só que ao mesmo tempo que você tem lá o cara, tem os espertões, né? Todo mundo aí deve conhecer alguém assim. Você tem os espertões que o cara pega, por exemplo, 10 chamados de reset de senha, enquanto tem um pobre coitado lá que caiu um caroço na mão dele aí e ficou descascando um abacaxi o dia todo, porque foi um baita de um problema que ele estava resolvendo. Então, se você for no final do mês, pegar no final do dia a produtividade desses caras, você vai entender que o cara que fez 10 resets de senhas fez muito mais que o cara que descascou um abacaxi. E o que muitas vezes não é verdade, entendeu? Então, a gente já está trabalhando forte em cima de gamification, justamente para pontuar as ações, cada interação de um analista dentro do sistema vai valer pontos, e no final do mês você vai ter um ranking pontuando quem fez mais, quem fez menos, entendeu? E isso já tendo cada analista o teu próprio ranking, poder ver, por exemplo, o técnico Alexandro está na posição 10 de 11 técnicos. Pô, cara, eu tô ruim. Se tem 11 técnicos, eu sou o penúltimo ou o último, eu sei que eu preciso melhorar minha performance. Então, conhecendo as regras do jogo, já falando de gamification, cara, tá quase acabando o mês. O que eu posso fazer para melhorar a minha posição no ranking? Então, eu vou atrás de chamados mais complexos, vou produzir mais materiais para base de conhecimento. Isso tudo vai depender das regras do jogo, que é toda a dinâmica, né, do processo de gamification que a gente está trabalhando pesado aqui. Em breve, a gente pode trazer um assunto sobre isso aí, todo focado nessa dinâmica. Beleza? Beleza. Alessandro, eu tenho mais uma pergunta. Mande. Isso tem a ver mais com o que eu já falei, não é? Que era sobre os serviços. No GLPI a gente tem as categorias. As categorias fazem mais parte das ações ou é mais dos serviços? Na verdade, o que a gente usa aqui, cara, é um casamento. Ela faz as duas coisas. Como ela trabalha de forma hierárquica, que você consegue estruturar como diretórios, né, árvore, galhos e tal. Então, o que eu aconselho, a gente tratou lá no webinar, é basicamente você cria o serviço e a categoria abaixo dele, a categoria relacionada a este serviço único aqui. Entendeu?
Ok, mas então, neste caso, eu teria o serviço, por exemplo, manutenção de computadores, não é? Gerenciamento de computadores, vamos dar um nome mais bonito, né? Gerenciamento de computadores e abaixo dele... nas categorias eu teria essa instalação de programa e essas coisas. Exatamente isso. E lá no vService, que é a nossa solução, você ainda faria um link disso tudo para você fazer toda a mágica financeira e tudo mais. Perfeito. Okay. Tem mais alguma? Tem sim. Não, satisfeito. Beleza. Então, tem um aqui do Alan. No caso de uma central de serviços compartilhada, para cada entidade que presta o serviço, precisa ter as entidades filhas que irão solicitar as demandas? Exemplo, entidade RH, filho compras, entidade TI, filho compras. No caso, eu terei 2 entidades filhos por ter 2 setores que prestam o suporte? Cara, não tem receita de bolo para isso, tá? Não adianta a gente falar tem ou falar não tem, que aí você vai ver que às vezes tem que ter, isso tudo depende das respostas, Alan, que o negócio quer receber. A gente já implantou CSCs que era necessário fazer dessa forma, porque em cada filial você tinha um departamentinho de compra e tudo mais, e eles precisavam dessas métricas assim realmente distintas, e mesmo ainda tendo pessoas que compartilhavam, ou seja, o cara de compras estava numa entidade, estava nas outras 4. Depende do rolo, né, do negócio como um todo. E também já implantamos CSC, onde todo o serviço é orientado ao CSC, de fato, e não importa se está vindo da matriz ou da filial. O que importa era para onde você ia demandar o serviço, se era TI, se era RH, DP, financeiro, eles tinham, jurídico. Então, o CSC deles, na verdade, era realmente todo centralizado e pouco importava para o negócio de onde vinha a demanda, desde que ela fosse atendida. Então, a gente sempre foca nisso, cara, o que é que o negócio quer responder. Então, faz parte do serviço de consultoria justamente você sentar, você entender, antes de começar a fazer qualquer proposta ou implantar qualquer coisa, é você entender quais as respostas que o negócio tem, não tem pergunta, né? Aliás, desculpa, quais as perguntas que o negócio tem sem respostas? Estou invertendo já. E então você montar o teu modelo para justamente responder essas questões. Mas regra geral não existe. Tem algum... ele já deu um perfeito aqui. Ok. Sullivan Lourenço. Ele perguntou sobre qual era o SLA do GLPI, né? Eu expliquei para ele que o GLPI não é o GLPI é personalizável, né, para cada negócio. Então, ele disse que perguntou se o SLA era configurado dentro da ferramenta, ou se era meio que padrão, né, já vinha configurado, ou se dependia da empresa. Expliquei que dependia de cada negócio, né, bem parecido aí com o que você respondeu, depende da resposta. E aí eu quis trazer isso aqui, que ele disse, olha, eu tenho meu cenário porque eu tenho dificuldade de gerenciamento de SLA de atendimento. E aí eu queria trazer, Sullivan, se você quiser falar sobre isso, para que a gente possa ter ou, enfim, você explanar aí para que a gente possa... Abra teu coração para a gente, meu amigo, vá. Sente no divã e abra teu coração. Não, porque hoje o que acontece? Eu tenho 3 analistas, e eu também presto essa parte de suporte. Só que o que eu tenho observado nos últimos meses é que os meus analistas eles têm deixado tipo uma fila de chamados gigante. Só hoje eu tinha 60 chamados e tipo poucos fechados. Então o que eu notei? Que eles estavam fazendo atendimento do chamado e muitas das vezes não fechando esse chamado. De imediato eu chamo a atenção deles sempre para que isso ocorra. Atendeu, fechou o chamado. Por mais que não tenha um SLA definido dentro da empresa, mas eu sempre busco fazer o atendimento aí o mais breve possível, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta se tinha um SLA configurado dentro do GLPI, já por padrão, para que eu pudesse fazer um gerenciamento melhor desses 2 analistas, entendeu? Entendi. Cara, o que acontece? Você não tem um SLA padrão no mundo,
entendeu? O SLA, até o SLA, a palavra como a gente usa, é meio errada, né? A gente está falando de tempo de atendimento, né? Tempo de resposta e resolução. Mas isso não existe uma regra de valores. O que existe é uma regra de bom senso, onde você precisa equiparar a capacidade de TI com a demanda do negócio. Então, para cada cliente teu, você deve negociar esse SLA, entendeu? Esse prazo de atendimento. Só que é claro, quando você pega o teu... Isso tudo começa lá no catálogo de serviços, passa pelas tarefas de serviço, igual o nosso amigo estava falando aí agora. Aí vamos lá, instalar software, por exemplo. Qual o prazo que você tem para instalar software? Se você entregar na mão do teu cliente para ele definir, ele vai falar o seguinte: o mais rápido possível. Você tem 5 minutos, tem 10 minutos para instalar um software, beleza. Só que aí você precisa equilibrar, se essa é de fato uma demanda no negócio, você nunca pode falar não para o negócio, mas você precisa ser realista no quesito financeiro. Você pode simplesmente negociar. Ok, não é um acordo entre as partes, então você, ok, para eu instalar isso em 10 minutos, eu preciso ter 2 analistas aqui focados no teu parque. O cara não vai fazer mais nada se não atender você. Então, o custo que antes seria de R$1.000 vai passar, por exemplo, para R$5.000. Tá bom para você? Na hora que você propõe, que você mostra os cálculos e tudo mais, é normal que a expectativa do outro lado mude. Aí o cara, não, pensando bem, eu posso esperar 30 minutos, eu posso esperar 1 hora. Uma instalação de software não é tão urgente assim. Então, é justamente aí... Valeu, Arthur, um grande abraço. Obrigado. É justamente aí que você equilibra oferta e demanda. O que acontece muitas vezes é que o gestor de TI, né, nós somos prestadores de serviço, somos muito passivos. A gente aceita a demanda do negócio sem equilibrar com a nossa capacidade de servir. E isso acaba gerando um abuso sempre para o nosso lado, a gente sempre está com menos pessoas do que necessário, as coisas sempre acabam estourando prazos, e existe também um outro porém, que muitas vezes a gente sequer negocia prazo. E se você não tem prazo negociado, é pior ainda, porque tudo pode ser urgente, não tem nada definido ainda. Então, o ideal é que você realmente defina esses tempos de prioridade. A gente já pegou clientes, por exemplo, para fazer implantação consultoria com a gente, que o cara nunca trabalhou com SLA, cara. Ele nunca teve prazo de atendimento, já tinha o GLPI já há algum tempo, acho que 1 ano ou 2, mas queria justamente esse lance que a gente vende. Ele queria dar o próximo passo. Cara, do jeito que eu tô travado, eu preciso melhorar a minha performance, eu preciso melhorar a minha central, trazer mais resultados, então é justamente aí que a gente ataca. E esse cara, ele estagnou, só que ele queria fazer as melhorias de toda a parte do processo de gerenciamento de ativos, fazer a parte do controle financeiro, queria fazer a parte de processo de incidente, requisição, problema, mudança e tal, mas ele não queria entrar no mérito de SLA. E, cara, eu conversei com ele e expliquei ele justamente isso que a gente está falando. A pior coisa que tem é você não saber se você está indo bem ou está indo mal. E o prazo de atendimento é justamente um termômetro para isso, para você saber se está sendo competitivo, se está atendendo a demanda dentro do prazo ou não. Ele, mas o meu cliente nunca me exigiu isso. Perfeito para você. Trace você esses prazos e expectativas e coloque para rodar, mesmo que não alinhado ainda com o teu cliente, que o ideal é quando alinha com o cliente. Mas mesmo que não alinhado, para quê? Para ver se você está sendo realmente, está cumprindo ou não, se a tua equipe está com uma performance boa ou não, dentro pelo menos da tua expectativa. E surpreendentemente, um último caso que a gente teve nessa mesma linha, que vira e mexe aparece um caso assim, mas o último caso que a gente tratou assim, cara, o pessoal... Eles conseguiram bater, logo no primeiro mês trabalhando com SLA, os caras bateram mais que 87%, se eu não me engano, do cumprimento do SLA, cara. E um ambiente super enxuto de recurso humano para TI e complexidade gigantesca. Os caras mexem com cloud, altas coisas assim bem complexas, com muito pouca gente, e a performance deles acima de 85%, que é normal, que é o aceitável, vamos dizer assim, para pessoas que nunca trabalharam com SLA. E, cara, o resultado para ele foi super benéfico. Consegui ajudar aí? Sim, conseguiu sim. É porque, além do pessoal prestar esse tipo de atendimento, às vezes eu recebo também o questionamento do usuário, né?
Porque, igual você falou aí, no meu cenário, no caso, eu não atendo clientes, eu atendo mais a uma quantidade, eu acredito que até excessiva de usuários, que são mais de 1.000 usuários, entendeu? Aí sempre que o usuário abre chamado e, tipo, passa um determinado tempo, aí ele já pergunta, qual que é o SLA de atendimento? Qual que é o tempo de atendimento de vocês? Porque às vezes o cara abre chamado, tipo, hoje eu fui fazer um filtro, eu peguei chamado de julho. Eu falei, meu, chamado de julho aqui, como que isso é possível? Aí eu pergunto para o analista, esse chamado foi atendido? Ah, faz tempo. Eu disse, então, mas porque o usuário ainda ele está questionando, entendeu? Então são situações e é pior, cara, dá vergonha até fechar o chamado depois de um mês e o cara recebeu o e-mail lá que foi fechado. O cara, porra, mas ainda isso? Então, pior que é isso. E outro dia eu peguei uma situação que foi assim, tipo, eu peguei um chamado de um gerente, aí simplesmente eu observei que aquele chamado tinha sido atendido. E eu peguei, fechei o chamado. No momento que foi em questão de segundos, bateu a resposta lá no e-mail do gerente, porque o meu cenário aqui é o usuário mandar e-mail e abre automaticamente o chamado dentro do GLPI. No momento que o gerente recebeu a notificação, de imediato ele já me ligou. Ele falou, Solivan, isso não foi solucionado. Eu disse, que na minha visão e a notificação que eu tenho é que o chamado foi atendido. Ele simplesmente falou, olha, o chamado foi aberto tal dia, eu recebi um feedback tal dia do seu analista, só que hoje você está fechando o chamado e eu não fui atendido. É muito negativo isso, né, cara? Então, por isso que eu resolvi até perguntar em relação ao SLA, justamente para que eu possa, né, fazer um gerenciamento melhor dessa equipe que eu tenho e até mesmo me desenvolver também para que eu consiga aí, manter a qualidade de atendimento para o usuário, porque o que eu observo hoje no meu cenário é que o usuário está insatisfeito com o serviço, entendeu? Por mais que o GLPI tenha uma série de serviço e também de qualidade, o usuário hoje, você pergunta para o usuário, abre chamada, aí ele simplesmente vira para mim, mas para que eu vou abrir chamada? Eu vou ser atendido? Exatamente. Tem uma série de insatisfação, entendeu? Você está justamente nessa questão aqui. Você já entendeu que não é GLPI, é processo. Você precisa de melhoria contínua no teu processo. Você já tem um processo de atendimento, mas precisa de uma melhoria nele, entendeu? Entendi. Isso aí é olhar, talvez você possa estar precisando de um banho de loja, tipo assim, ferramentas para trabalhar de questão de gestão mesmo, igual o próprio SLA é uma, como é que eu vou medir a equipe, como é que eu vou priorizar um chamado, coisas desse tipo. Será que o meu catálogo de serviço está aderente realmente a esse propósito? Geralmente a gente encontra a raiz do problema no catálogo de serviços. Entendeu? Que o próprio catálogo não viabiliza a priorização dos chamados, entendeu? Entendi. Não, eu já coloquei aqui no To-Do aqui para me agendar para amanhã, assistir aí a gravação da webinar de vocês de catálogo de serviços, já para mim também me basear em algumas coisas para mim poder começar a fazer implementação de melhorias na minha grade de atendimento. Perfeito. Mas já ajudou bastante, valeu aí, muito obrigado. Show. E se quiser dar o próximo passo, estamos aqui, tá? Só lembrar da gente, liga para o Vangelis aí, você se acerta e eu ponho a mão na massa. Pode deixar, valeu, muito obrigado. Um abraço, cara. Abraço. Tem mais aí, Vangelis? Obrigado, tem sim. Alcides, após ter imposto informações referentes aos objetivos estratégicos da empresa, por onde começar a implementar a gestão de serviços? Com o GLPI, ou outra ferramenta de Service Desk, construção do catálogo de serviços ou construir a CMDB? Então, cara, vamos lá. O primeiro ponto é você realmente estabelecer um processo de gerenciamento de serviço. Entendeu? Você sabe, com a estratégia da empresa, você vai saber o que é estratégico para a empresa. Só que a TI, ela precisa, de toda forma, ela precisa ter vamos dizer assim, o processo de gestão de serviços dela. Agora, qual serviço que eu vou habilitar primeiro? Você, antes de tudo, você precisa começar pelo catálogo de serviços. O teu catálogo de serviços vai te orientar a fazer a composição de serviço, que é justamente aquele ciclozinho lá da ITIL, que eu acho que tem aqui
em um slide aqui, falando sobre o desenho do serviço, está na parte do planejamento, você vai passar planejamento, desenho, vai fazer a transição do serviço e a entrega dele. Aí a questão é o quê? Ao invés de você tentar fazer tudo perfeito para depois entregar, a gente já entra na pegada da ITIL, é uma melhoria pequena cada vez que é a questão do Agile. A gente já vai fazer sempre pequenos passos e já agregando valor para o negócio, ou seja, mapeei um serviço essencial, que, ó, eu tenho 10 serviços aqui, eu não vou me preocupar com eles, eu vou me preocupar com um serviço que é estratégico para a empresa. O resto, cara, a gente faz se der tempo, porque é uma regra básica da economia, né? Os recursos são escassos, você nunca pode ter ninguém à toa, as pessoas têm que estar sempre em movimento e produzindo alguma coisa dentro da empresa. Então você não consegue parar um monte de gente para fazer uma coisa extra e tal. Então o que acontece? Foca no que é estratégico, vai precisar fazer o catálogo, ou seja, não é fazer todo o processo do catálogo, é adicionar esse serviço no teu catálogo. Aí você passa agora para a CMDB. Vou procurar montar agora esses ativos que já estão em operação. E se você veja como é que a gente já entra até num recurso mais da questão do princípio de Pareto, né, que é o princípio 80-20. Você pegou o serviço mais importante, inseriu ele no teu catálogo. Você, para fazer a CMDB desse serviço, aí você vai fazer um roadmap todo enfocado nesse serviço, você já vai fazer a CMDB. Provavelmente, a maioria, acredito eu, já aplicando Pareto, que 80% dos ativos envolvendo este serviço mais importante, provavelmente esses ativos compõem outros serviços também importantes para o negócio. Ou seja, se você fizer a rodada sempre no topo da tua prioridade, você já vai, digamos assim, por efeito colateral, já atender outros itens, outros serviços, que aí quando você pegar o segundo serviço, por exemplo, vai começar a CMDB dele, pô, cara, já tem o ativo X e o PT já estão inventariados. Então, com isso, você já vai poupando mais tempo ainda. Consegui ajudar? Beleza, Alcides. Tem mais aí, Vangelis? Beleza, vamos lá. Uma dúvida operacional. Eita, aqui é questão de prova, viu? Vamos lá. Aí lascou agora. Usuários e grupos do AD, mas não identifiquei no GLPI a notificação por e-mail para grupo técnico solucionador ao registrar um chamado. Meu velho, quem foi que perguntou isso? Ravel Silva. Cara, abre aí o microfone, explica teu caso aí. Explica esse troço aí, Ravel. Professor, deixa eu tentar explicar melhor. É o seguinte, eu importei usuários, importei grupos, né? E dentro desses grupos eu tenho os grupos solucionadores, né? Que são da Secretaria de Informática, no caso. Grupo de suporte, grupo de infra, grupo de desenvolvimento, grupo de banco de dados. E ao escalar o chamado por grupo, eu não encontrei a opção de enviar por e-mail para o grupo. O grupo todo recebeu o e-mail. Ah, tá. É porque você começou de um lado, mas o teu problema está em outro, velho. É o seguinte, lá você quer abrir um chamado para atribuir ao grupo, correto? Isso, atribuir para o grupo e o grupo todo ter ciência, até por e-mail. Beleza, aí eu te pergunto, quando você vai lá em atribuído para, o grupo aparece lá? Ele aparece, mas não aparece a caixinha de símbolo de e-mail para o grupo. É como se não tivesse essa informação, né? Não, mas não vai aparecer, porque o grupo em si não tem e-mail. O que o GLPen vai fazer é mandar um e-mail para cada integrante daquele grupo. Quem tem que ter e-mail são os integrantes, entendeu? Então, mesmo que não tenha aquele símbolo, mas ele está mandando para o e-mail. Ele está mandando, aí vamos lá. Essa é parte do teu problema que não tem nada a ver com o que você está experimentando. Aí lá nas notificações, você vai lá em... Porra, de cabeça é foda. Fogo. Configurar... Vange sabe como é que eu sou bom de cabeça. É marcar o acompanhamento, não é isso? Não, lá nos acompanhamentos você tem lá remetente, destinatário. Destinatários, né? Que vão... Isso. Aí você vai ter que selecionar lá grupo atribuído.
como destinatário, que aí ele vai fazer essa função, beleza? Perfeito, obrigado pela atenção, professor. Valeu, meu irmão, grande abraço. Parabéns aí pela Verdana, viu? Tá, valeu, cara. Agora, vocês têm muito conteúdo aí, em breve, quem sabe, a gente consiga até contratar alguma consultoria aí. Com certeza, estamos aqui para isso. Bola. O William tinha perguntado aqui se tinha previsão para lançar a versão do V-Reports por técnico, com relatório por técnico, né? Acho que é isso. Tem previsão para lançar a versão do V-Reports por técnico, ao invés do relatório que tem por grupo, né? Cara, então, a gente está fazendo um grande esforço aí de melhoria nele, já fazendo aquele lance que eu falei, de dividir o que é dashboard, o que é reports, entendeu? E aí a gente vai trabalhar etapa por etapa. Eu não tenho como te dar uma previsão disso agora. Isso aí eu tenho que sentar com o pessoal de desenvolvimento e ver como é que tá lá as sprints deles, tal, as previsões deles. De cabeça eu não sei te dizer não. Mas não tarda não, vamos dizer assim, que a gente está mudando, inclusive, a arquitetura dele para ficar mais fácil produzir mais e mais relatórios, tá? Então, a gente está, digamos assim, meio que engasgado agora, mas daqui a pouco vai começar a sair atualização atrás da outra aí, e o William, eu acredito que é cliente nosso, né, já vai recebendo isso aí, só recebendo a notificação de que a base foi atualizada com os novos recursos, beleza? Beleza. Ele não está mais aqui, mas eu deixei gravado, porque aí... Pronto. Passo para ele. Ótimo. Tem mais alguma? Mais alguma pergunta, pessoal? A Mauri Pellisson. Pellisson ou Pellisson, desculpa aí se eu errei, tá? Não sei se falaram sobre isso, mas os plugins de vocês são todos gratuitos? Não. Vou deixar você que é comercial, se vira aí. Não são. A gente entrega ele na modalidade SaaS, né? A gente tem algumas coisas que a gente libera, como é o V-Connector, temos, que é gratuito, né? Não como eu posso dizer? Não é aberto. Ele nasceu do Integra GZ, que é um de código aberto, que está lá no GitHub. Podem baixar, podem abrir lá o código e estudar, e, enfim, melhorar o projeto. E temos algumas iniciativas, como esse webinar, uma delas, né? Trazer conteúdo. Então, a gente está aqui, a gente fala um pouco de GLP. Acho que esse e o que eu fiz a apresentação do sistema em si foram os focados em GLPI. O restante foi tudo sobre temas, né? Gestão de serviços. Então, a nossa contribuição para a comunidade vai nesse formato aí, né? A gente tem máquina virtual que tem já instalado o GLPI, integrado com o Zabbix, já vai notificando via Telegram e Grafana também para você montar dashboards. Então, a nossa contribuição para a comunidade vai nesse formato, explicar um pouco, porque a gente precisa garantir aí... a gente tem algumas famílias aqui dentro para a gente manter, né, vamos dizer assim. Pois é. Então, hoje a gente ganha vendendo serviço, não código, né? Isso. Bruno Coelho fez uma pergunta, eu tenho respondido via texto, né, Bruno? Mas vamos lá, vamos trazer aqui para a voz, né? Vamos dar voz à pergunta aqui. Se o GLP pode ser utilizado em engenharia clínica e para fluxo de outros setores, existe algum case? Cara, pode ser usado perfeitamente. O lance todo é entender. O GLPI, ele é uma ferramenta de prestação de serviço, certo? Ou seja, qualquer tipo de serviço que um departamento entrega, ele consegue gerenciar. Você vai conseguir gerenciar ativos desse serviço, no caso de instrumentação clínica, né? Você deve ter equipamentos e tal, vai conseguir cadastrar, fazer depreciação, vai conseguir fazer qualquer coisa referente a esse ativo, assim, no que tange o gerenciamento de ativo. E a questão do fluxo é basicamente os fluxos genéricos que estão em torno da prestação de serviço, que é gerenciamento de incidente, ou seja, um equipamento quebrou, leva para consertar, devolve, eu preciso de suprimentos para esse equipamento, eu preciso que o equipamento seja reparado, eu preciso agregar alguma coisa a mais nesse equipamento, que aí eu não entendo da questão de engenharia clínica, né, o que tem, mas
tudo em torno disso funciona de boa. Né? Se existe algum case, infelizmente eu não tenho citar. Você pode ser o nosso primeiro case se tiver a fim de topar, né? De vir para contratar o serviço, a gente vai ter o maior prazer aí de levantar esse case contigo. Inclusive, a gente pode também desenvolver ativos com as mesmas características que esses equipamentos, né, clínicos possuem. Então, em vez de ser um computador, ele vai ser um ativo lá, eu não sei nenhum exemplo, sei lá, uma ressonância, um equipamento de ressonância que tem determinadas características, a gente pode construir com, enfim, a medida aí, né, sob medida para o teu negócio, tá? Mais alguma sobrou? Não, ainda resgatei aqui, acho que todos foram respondidos. Se alguém tiver alguma pergunta a mais... Alcides, aí você tem que entrar lá na notificação, cara, referente ao e-mail aqui, que ele adicionou o template novo e está com 2. É porque ele está usando 2 modelos lá na notificação. Você vai ter que clicar lá no velho e depois mandar excluir ele. Aí eles passam a mandar um só. Isso é assim. Isso é um outro tipo de contribuição, né? Sim, o template de e-mail. O e-mail que a gente desenvolveu também está lá no blog para baixar. Ok? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho que pode fechar então, aí, ó. Já vai dar 9 horas já. Todo mundo... Opa! Como ficaria o fluxo de aprovação? Cara, o fluxo de aprovação é como qualquer outro. Você tem um ticket, né? Vamos chamar assim de forma genérica. Você tem um ticket e você submete ele à aprovação. Aí um lance legal é que você pode colocar esse ticket à aprovação. Você pode determinar de 100%, 50%, 33% de aprovação. Que é no caso, um exemplo, eu coloco 3 pessoas para aprovarem e digo que eu preciso de pelo menos 50% de aprovação. Se 2 pessoas aprovarem, esse ticket já é tido como aprovado, já pode ser executado pela central e essa terceira pessoa não precisa aprovar. Uma coisa que aí a gente desenvolveu como facilitador para isso é o cara poder aprovar direto no e-mail, pelo celular dele, direto no e-mail, na verdade ele tem lá aprovar e reprovar. Ele não precisa entrar na ferramenta, clicar no botão aprovar e reprovar. A gente criou já um fluxo para deixar esse processo mais leve, né, para ele. Mas é basicamente isso, funciona tudo como tal. Mais alguma coisa? Ó o Alcides aí já usando o plural do atua. Webinários, usaremos sim. Falando isso, tem até que bater um papo com o pessoal de marketing amanhã sobre isso, né? Webinários. Pessoal, vamos encerrar então, Vangelis. Já está dando 9 horas. A gente está à disposição de vocês, temos aí os contatos na comunidade, tem lá no nosso site de contato, qualquer dúvida que vocês tenham. A gente está aí à disposição de vocês para ajudar todo mundo, certo? Claro, dentro da nossa capacidade, a gente vai estar sempre dando apoio à comunidade, igual a gente vem fazendo sempre. E tamo junto, pessoal. Qualquer coisinha, vocês sabem como achar a gente. Grande abraço, muito obrigado por todo mundo ter comparecido mais uma vez. É legal que a gente está vendo sempre pessoas mais... sempre as pessoas conhecidas, já estamos criando um laço aqui, né, entre a gente. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Tem umas pessoas novas também, né, que é bem interessante. Também, legal. Então, é a primeira vez que eu não conheci ainda, então, obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal, muito obrigado. Tchau.